destino. Só ensino. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, a nossa aula vai ser super diferente. Teremos a participação da professora Edilene, que é a professora de Geografia de vocês, para juntos nós aprendermos sobre o cangaço, certo? Veja aí essa foto. O que você acha dessa foto? Ela parece ser antiga porque está em preto e branco, certo? Mas observe o ambiente em que ela foi tirada. Essas árvores te lembram algum lugar? Sim, o nosso sertão. Então vamos começar a falar sobre o cangaço. O cangaço, entre o final do século XIX e o começo do século XX, início da República, surgiu no Nordeste brasileiro. Grupos de homens armados, conhecidos como os cangaceiros. Estes grupos apareceram em função, principalmente, das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava às margens da sociedade a maioria da população. O que quer dizer? Quer dizer que esse cangaço, esse movimento social surgiu por conta da população nordestina passar fome, necessidade. Só os fazendeiros tinham grandes condições e o restante vivia na marginalidade, na situação difícil, certo? Que era comprometedora para a sociedade naquela época. Passavam muita fome, era seca, não tinham nem sequer direito à educação, certo? Vamos lá. Prestem bem atenção. O termo cangaço vem da palavra canga, peça de madeira usada para prender junta de bois, o carro ou arrado, jugo. Veja aí uma canga, tá vendo? Ele era usado para prender dois bois, a junta dos bois, certo? Olha aí que interessante. Vamos continuar. O cangaço. Janguço versus cangaceiro. O janguço agia por ordem dos donos da terra, defendia as grandes propriedades ou lutava com jagunços de outro coronel. O jagunço é uma das marcas do coronelismo. Então, o jagunço, ele defendia eram os donos das terras, os que tinham mais condição, os ricos daquela época. E eles são marca registrada da época do coronelismo, certo? Já o cangaceiro não, o cangaceiro ele agia pela conta própria dele, ele colocava a própria vida em risco e ele fazia justiça com o que ele achasse que era justiça. Ele era uma espécie de justiceiro. Era perseguido pela polícia e por exércitos particulares dos coronéis. Podemos entender o cangaço como um fenômeno social, caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros. Eles eram bem violentos. Estes que andavam em bandos armados espalhavam medo pelo sertão nordestino, promoviam saques e fazendas, certo? Atacavam comboios e chegavam a sequestrar fazendeiros para a obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam, pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Essa atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por grande parte da população daquela época, no caso os nordestinos. Tinha muito nordestino que gostava dos cangaceiros, porque eles ajudavam a população, certo? Cangaço. Ciclo do cangaço. Ele começou em 1870, terminou em 1940. A maior quantidade de bandos foi o período das secas. Principais bandos: Inocêncio Vermelho, João Calangro, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Vigolino Ferreira da Silva, o Lampião. Viu? Observem bem, né? São os principais bandos que tinham naquela época. Bando de Antônio Silvino. O primeiro dos grandes bandos independentes foi o de Antônio Silvino, pernambucano que desde jovem, na última década do século XIX, se dedicara ao cangaço a serviço da família Aires. A partir de 1906, afastou-se das lutas políticas e dos conflitos entre famílias, passando a lutar pela dominação armada das áreas do sertão. Atuou em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba,
espancando e assassinando, cobrando tributos e saqueando. Ferido em 1914 durante combate, foi preso e condenado a 30 anos de prisão em Recife, sendo indultado em 1937. Certo. Bando de Vigolino Ferreira, o Lampião. Olha a fotinha dele aí. Você já deve ter ouvido falar do Lampião. Lampião é muito conhecido aqui na região, no Nordeste todo, né? No Brasil inteiro. O nome dele é Vigolino Ferreira, o Lampião, o mais famoso de todos os cangaceiros. Assumiu a chefia de seu bando em 1922, por causa da organização e da disciplina que impunha seus cabras. Raramente era derrotado, além do fato de aparecer perante a população sertaneja como instrumento de justiça social, procurando dessa forma justificar seus crimes, que atingiam pobres e ricos indistintamente. Morreu em combate em 1938. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber que o Lampião foi traído por um dos seus amigos, né? Traiu ele e assim ele foi pego numa emboscada. Certo. Assim como há os que defendem ele como herói, existem também os que julgam como bandidos e malfeitores que prejudicaram a sociedade nordestina. Para muitos historiadores, eles não seriam uns justiceiros românticos, Robin Hood, da Caatinga, mas criminosos cruéis e sanguinários, aliados de coronéis e grandes proprietários de terra. E, pessoal, é o pensamento de alguns cientistas, alguns historiadores de hoje. Mas, na verdade, é que naquela época o povo gostava muito dos cangaceiros, porque os cangaceiros forneciam ajuda para a população que era totalmente abandonada pelas autoridades políticas daquela época. Passavam fome, passavam necessidades, não tinham direitos a saneamento básico, a alimentação, a remédio. Então, essas pessoas viam nos cangaceiros uma solução, embora eles fossem muito cruéis. Certo? E aí, professora Yasmin, tinha mulheres no cangaço? Tinha sim, mas não era aceito até Lampião gostar, né, de Maria Bonita, que se tornou sua esposa. E aí ele permitiu que ela entrasse. Mas olha que engraçado, lá não tinha machismo nesse ponto não, porque elas não cozinhavam, todo dia era uma pessoa diferente para cozinhar, certo? Alguém do bando. E tinha uma pessoa específica para costurar, que era Luiz Pedro. Então as mulheres não faziam serviços que naquela época era dito como apenas serviços de mulheres. Não havia esse machismo dentro do cangaço. Elas acompanhavam seus esposos, certo? Só que o único machismo mesmo que eles tinham era na questão que elas não podiam ser infiéis. E elas andavam com uma arminha, umas pistolas automáticas, certo? Para a própria proteção. Na foto vocês observam a Maria Bonita. Voltamos agora para a foto de início. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar mais sobre o cangaço e vão ver várias imagens. Vocês vão pesquisar sobre as roupas do cangaço, sobre a fala, o que eles gostavam, como eles falavam, certo? O que é que eles gostavam naquela época. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão fazer um trabalho. Esse trabalho é que vocês irão se caracterizar, ficar parecido com o Lampião ou com Maria Bonita, certo? Com um cangaceiro, e vão falar como um cangaceiro, vão se caracterizar e vão interpretar como um cangaceiro. Vão gravar um vídeo, pode ser curtinho, de 30 segundos a 1 minuto, e vão mandar para mim. Essa será a avaliação de vocês. Beijão e boa tarde. Olá, queridos! Dando continuidade à nossa aula de História, junto com a aula de Geografia, nós vamos falar um pouco sobre ainda a história do cangaço, não é isso? Então, o que é que nós aprendemos, né? Que a figura do cangaço é caracterizada pelo sertanejo que vivia em trânsito. O que seria isso? Ele tinha uma vida seminômade, ele saía de um lugar para outro, não é isso? E era temido por muitas e muitas pessoas, não é verdade? Muito bem. A prática do cangaço também está associada à questão econômica e social, como eu tenho certeza que vocês já aprenderam, né? Muito bem. E que isso assolaram a região
região Nordeste durante um bom tempo. Falamos também sobre secas, né, que existe nessa região, existia ainda, né, há muito tempo atrás, e que foi entre 1877 a 1915. Nesse período morreram muitas pessoas, né, e também muitas pessoas migraram para outras regiões, como até hoje ainda acontece, não é verdade? Então, aí dentro da geografia, nós vamos falar sobre o relevo, não é isso? O relevo nordestino é retomado basicamente pelo Planalto de Borborema, que é localizado a leste de uma das principais, e é uma das principais causas, né, das secas no sertão, certo? Muito bem. E eu coloquei um pouco mais, tá, aqui no quadro, tá bom? Esse assunto sobre a região Nordeste ou as regiões brasileiras, vocês já estudaram no 7º ano, não é isso? E o importante, vocês estão falando da história do cangaço, é interessante que vocês tenham uma retomada sobre aonde aconteceu o cangaço, né? Quais os motivos e como era o clima, a vegetação dessa região, não é isso? Muito bem. Então eu coloquei aqui, a região Nordeste, ela é a terceira região do país. Ela tem 1.558.196 quilômetros quadrados. É bem grande, né, a nossa região, muito bem. E ela também tem 9 estados, onde está excluído o nosso, certo? Tem também a população em média de 53 milhões, muito bem, de habitantes. O nosso clima, ele é quente na maior parte do tempo e chega em torno a 30 graus, né? E é uma região semi-árida, muito bem. Nós temos a vegetação, que a nossa vegetação ela é bem, né, diversificada. Nós temos, né, a Mata Atlântica, que fica onde? No litoral. Nós temos Caatinga, que fica justamente na região aonde vocês estão estudando a história do cangaço, não é isso? Nós temos os mangues, que é nas regiões litorâneas, não é isso? Nós temos o Cerrado, que nós temos o Maranhão, a Bahia, e também parte da história também do cangaço, vai também um pouco do Cerrado também, certo? E nós temos a Mata dos Cocais, que está também no Maranhão e o Piauí, né? O Coco-Babaçu, que é uma das nossas riquezas, não é verdade? Muito bem. E a hidrografia, né? Os principais rios da região Nordeste. Nós temos o Rio São Francisco, não é isso? Que ele nasce em Minas Gerais e banha grande parte da nossa região, certo? E o Rio Parnaíba. E um ponto interessante, nós temos também a Bacia Maranhense, né? Que também tem grande relevância, tem grande importância também na nossa região, certo? Então, um abraço, meus amados, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.